Bom, meu olá a todos. Espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo de comentários, e esse é de comentários mesmo, gerais sobre o assunto, no qual eu vou seguir um caminho diferente do que foi feito em todos os outros materiais, né, os que são anteriores, em que eu vinha passando passo a passo o PDF. Nesse caso, eu vou fazer alguns destaques só em relação ao material que eu estou apresentando e desde já eu recomendo a leitura dessa referência que trata a metodologia da pesquisa científica. Um material excelente, assim, leiam esse material, ele está disponível na internet gratuitamente, faz uma busca no Google. Ele está gratuito. E para aqueles que ainda assim não quiserem fazer essa busca nem nada, eu deixei à disposição também na nossa pasta do Google Drive. Tá? E esse é um dos temas que está relacionado com a educação básica, contemplando assim o plano de ensino aprovado pelo Conselho de Graduação em Física do nosso instituto. E deixa eu ver, não dê like, vamos fazer os comentários lá no Google Classroom, eu estou sempre à disposição, tanto por chat privado como pelo mural. Eu espero que a gente possa tornar lá um ótimo espaço de discussão de assuntos relacionados à disciplina. Lembrando que eu uso o YouTube simplesmente por questões de compatibilidade. Então, e aqui o PDF é um resumo, é muito mais que um resumo, então eu recomendo que nem leiam o PDF. Vão direto nessa referência, é uma referência maravilhosa, muito boa. E por que desse conteúdo nesse momento? É, acho que é notório, né, falado na mídia, que a gente está vivendo tempos de negacionismo à ciência. E um dos exemplos que se dão é as discussões sobre terra plana. Então, só para ilustrar, tá? Então eu julgo importante que o aluno que esteja cursando a disciplina, que é uma disciplina introdutória, né, do primeiro ano, do primeiro semestre, que possa ter contato com fundamentos que cercam as boas práticas científicas. E desde já eu entendo que esse é um assunto que vai auxiliá-los tanto na redação de relatórios como futuramente, quando vocês estiverem redigindo projetos de pesquisa, quando vocês estiverem redigindo artigos, até fazendo pareceres, avaliando trabalhos. Eu acredito que vai ser muito importante. Vale a pena enfatizar que o que eu estou colocando aqui é uma introdução ao assunto, então não deve ser confundido com ideologia política. O assunto aqui é de cunho científico. Trata-se da formalização do entendimento científico sobre o assunto. E nada mais. É o que a ciência determina, é como a ciência funciona. Tá? Ah, mas eu não concordo. É como a ciência funciona nesse momento. Tá? E vale lembrar, a ciência não é algo imutável, a ciência não é algo que está posto e definido. Não, a ciência é algo que a gente questiona, que a gente investiga, que a gente verifica, que a gente reproduz. E por isso que eu falo tanto de reprodutibilidade, de descrição, de uma boa descrição no relatório, da parte de como foi feito o experimento, em que condições, equipamentos que foram utilizados, instrumentos, modelos, se está usando o aplicativo, a versão do aplicativo. Tá? Para deixar bem claro de como que um outro colega que queira reproduzir possa reproduzir aqueles resultados e alcançar as mesmas conclusões. Tá?
Ainda assim, vamos lembrar que eu preparei esse material em PDF para vocês porque eu entendo que talvez a biblioteca pode não estar tão acessível quanto era antigamente, e existem dificuldades, tá? E por isso, quando eu comecei a montar todos os materiais e preparar as aulas e tudo mais referente a essa disciplina, atividades e tudo mais, é claro que é, foi feito num tempo curto e mesmo porque a pandemia veio de surpresa, né? E assim eu assumo que eu não seria capaz de elaborar um material tão brilhante quanto o que está referenciado aqui e do qual eu extraí alguns trechos e fiz algumas adaptações mínimas, mas que assim é propriedade intelectual dos autores e que recebem meus parabéns. Não sei se algum dia forem ver esse vídeo, acredito que não, mas que é um texto muito legal, muito bacana, que eu gostei, que se trata, eu coloquei a capa aqui, ó, metodologia da pesquisa científica dos autores Adriana Soares Pereira, Dorlivete Moreira Shitsuka, Fábio José Parreira e Ricardo Shitsuka. Eles são da Universidade Federal de Santa Maria. Tá? Bom, então eu vou começar fazendo um destaque só dos apanhados. O PDF está aqui, mas de novo reforço que vale a pena a leitura do livro. O livro é muito melhor, não são só os meus destaques. Tá? Então, ao se falar de conhecimento científico, o primeiro passo consiste em diferenciá-lo dos outros tipos de conhecimento. Por que isso? Porque a gente tem vários tipos de conhecimento. A gente tem o que é conhecido como conhecimento empírico, ou senso comum, ou também conhecimento vulgar, são as definições, que é um tipo de conhecimento que surge a partir da interação e da observação do ser humano com o ambiente que o rodeia, mas que é baseado em experiências, vamos dizer assim, que não costuma ter legitimidade em termos de comprovação científica. Então, eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas só para tentar ilustrar. Vamos supor que uma pessoa ela vê, não sei, um passarinho que quando esse passarinho entra numa determinada região de uma árvore, por exemplo, ou pousa no chão, ele assume que isso vai fazer com que chova. Às vezes ele viu esse fato acontecendo uma ou duas vezes, mas isso acaba não tendo relação com o chover em si, ou seja, a precipitação ela vai depender de outros fatores, né, tipos de nuvens, é, as variações de pressão, movimentação de massas e tudo mais, ou seja, de um conjunto muito maior do que simplesmente aquele passarinho. Tá? Tem um documentário, se eu não me engano, do Fernando Henrique Cardoso, falava sobre a descriminalização da maconha. Eu não lembro muito bem qual que era o nome desse documentário, mas eu lembro que teve algo que me chamou a atenção em termos de exemplo e que eu acho que cabe aqui, que é uma declaração de um delegado que o repórter chega para o delegado. Era alguma situação assim, gente, é só para ilustrar, tá? E ele fala assim que, olha, é notório
que a maconha faz com que os usuários realizem roubos. E aí esse delegado, surpreendentemente, ele fala assim, peraí, qual que é a relação de causa e efeito? Quantos baseados eu preciso fumar para roubar uma carteira? Ele fala, não existe relação entre fumar um baseado e roubar R$ 1. Então eu fumo 3 baseados, eu roubo R$ 5. E eu sei que apesar do tema ser um pouco esdrúxulo, o exemplo ser um pouco esdrúxulo, eu achei bem oportuno, porque muitas vezes a gente assume algumas coisas baseados na nossa percepção ou em um senso comum, mas a gente não quantifica, não tira relações diretas entre os parâmetros, e isso faz com que possa se ter um entendimento que não atende aos critérios exigidos pela ciência, pelo conhecimento científico. Tá? Então, a gente acaba tendo outros tipos de conhecimento, né? O conhecimento filosófico, baseado em reflexões e especulações. Teve até, eu coloquei aqui uma marcação, né? Nesse caso, a matemática não seria uma ciência, né? Seria uma pseudociência. Teve uma semana da física que, acho que faz uns 2 anos, que isso acabou sendo discutido, né? O que era ciência, o que era pseudociência, esse tema veio à tona. Na ocasião, eu lembro que a gente tinha o professor Alexandre Dourado Neves, o professor Elcio Drigo Filho e a professora Mônica Garlindo na mesa, e foi uma discussão muito proveitosa. E o conhecimento científico, né, do qual vou destacar aqui, que engloba todas as informações e fatos que foram comprovados com base em análise e testes científicos. Para isso, no entanto, o objeto analisado deve passar por uma série de experimentações e as análises que atestem ou refutam determinada teoria. Conhecimento científico está relacionado com a lógica, o pensamento crítico e analítico. E ele vai representar o que é o oposto do conhecimento empírico, ou seja, o senso comum. Ou seja, por isso que o conhecimento científico ele precisa ser revisado por pares, ou seja, revisado por pessoas que trabalham na mesma área. Ele é discutido, ele é debatido, ele é contestado e ele está sempre em evolução, vamos dizer assim, sempre em desenvolvimento. E por isso que são tão importantes as colaborações, as discussões, pessoas que pensam diferente para o avanço do conhecimento científico. Todavia, notem que ao realizar um experimento, deve-se levar em conta que esse experimento seja realizado e relatado de maneira a garantir a reprodutibilidade. E aqui vem uma questão que envolve a relação da fé, por exemplo, no conhecimento teológico. No conhecimento teológico, gente, a fé basta. Você não precisa questionar. E isso aqui difere muito do conhecimento científico. Você acredita porque está além do ser humano, ou tem uma força maior que dita isso, ou seja, não há necessidade de uma verificação científica, assume-se como verdade e aceita-se essa verdade. Eu acredito que tal coisa funciona, eu acredito que tal coisa não funciona, eu tenho fé nisso. Se você tem fé, a fé é a palavra que interrompe qualquer discussão e ela basta. Tá? Em termos da fé, do conhecimento teológico, isso não se aplica ao conhecimento científico. O conhecimento científico ele é discutido, ele tem que ser validado, ele tem que ser reproduzido, e não em um único lugar, ele tem que ser replicado em diferentes lugares e chegar nas mesmas conclusões. Ok?
Então é aquela coisa. E existe também uma coisa que está muito atual, né? Que o pessoal fala que o arquivo foi depositado numa biblioteca de publicações ou de uma biblioteca de artigos, mas que não foi revisado por seus pares. Isso é tipo o Archive, esses serviços, tá? Que quando você eles têm propósitos, né, de garantir que aquele autor é o autor do trabalho e tudo mais, enquanto está sendo analisado. Tem o objetivo também de antecipar algumas discussões e algumas análises científicas, porque o processo de publicação de um artigo muitas vezes demora um certo tempo. Então, por exemplo, você submete para a revista, vai ter um editor que vai olhar esse artigo científico, ele vai ver se enquadra no escopo da revista, ele vai analisar se a formatação, essas coisas estão todas adequadas para a revista. Então, ele vai selecionar um conjunto de revisores que pode ou não, assim, se o editor aceitar a princípio o artigo. Então, se ele aceitar, ele vai selecionar um conjunto de revisores e enviar esse trabalho, em geral pessoas da área, então ele vai ler o trabalho inteiro, ver pessoas que são especialistas naquele assunto, vai indicar isso para essas pessoas vão ter um tempo, né? Eu no meus trabalhos de edição, eu costumo dar 3 semanas para as pessoas, às vezes o avaliador é uma pessoa ocupada, ou às vezes tem alguma acontecimento, ela fala, não tem como me dar uma semana a mais, e é de bom tom, né? A pessoa está te prestando um serviço à ciência, então eu entendo que é de bom tom, dá um tempo a mais. E, ou seja, aí já foi um mês, né, que você mandou o artigo, foi para o revisor, às vezes tem revisor que não responde, você precisa procurar um outro revisor. Então esse artigo volta com um parecer, né, se está tudo certo, ou com questionamentos, se são sugeridas adequações, ou novas análises, ou novas aquisições de dados. Então você devolve para o autor, né, para quem submeteu, para o autor de correspondência. Esse autor de correspondência, então, ele reúne, né, os autores, adequa esse trabalho e submete novamente. Normalmente, para esse período, você tem, em geral, são 3 meses, né, quando volta da revista, para poder adequar o trabalho. Às vezes precisa fazer experimento, preparar e tudo mais, tal. Então é dado esse tempo de 3 meses. Então é submetido novamente para os avaliadores, que vão aceitar ou não, e muitas vezes existem impasses. Então, às vezes é algo que ainda é inconclusivo, tudo mais. Então, você acaba tendo que enviar para mais avaliadores, ou seja, você enviou para 2 e um é favorável, um é desfavorável, mas você fala assim, não, eu quero uma terceira opinião, uma quarta opinião. Eu normalmente, quando isso acontece, eu mando para mais 2 e depois, até que exista uma convergência das ideias e tudo mais, e que seja acordado, vamos dizer assim, que funciona, ou melhor, em vez de acordado, validado as hipóteses que estão sendo propostas, ou se não forem, o artigo acaba não sendo publicado, né? É sugerido que a pessoa ou refaça o trabalho, ou que procure uma outra revista e tudo mais, e é assim que ciência funciona. Então, eu queria fazer esse comentário em especial porque eu vejo atualmente muita gente pegando lá artigo que não foi revisado por par, e que, ou seja, que é algo para trazer a discussão para a comunidade científica e usando isso como resultados finais, tanto para reportagens e tudo mais. Então, cabe aqui a minha colocação. A ciência tem seus procedimentos, tem a forma de trabalhar, e eu entendo que essa forma de trabalho deve ser respeitada. Esse que é o ponto central aqui. De novo, garantindo a reprodutibilidade, garantindo que exista transparência, garantindo que existam relações, de fato, gráficos que mostrem as relações entre os parâmetros avaliados e assim por diante.
Aqui ainda, né, aqui o título vai falar dos tipos de conhecimento humano, né, superficial, sensitivo, subjetivo, assimétrico, em relação ao filosófico e tudo mais, ao conhecimento religioso. Aqui eu fiz só alguns recortes e do qual eu gostaria ainda de destacar em relação ao método científico. Aqui dois parágrafos, né? Que o conhecimento científico ele é verificável, isto é, determinada ideia deve ser verificada e comprovado sobre a perspectiva da ciência, para que se possa fazer parte do conhecimento científico. Então, gente, de novo, não é aquela coisa de impressão, eu acho que isso aqui funciona, eu acho que não funciona. Ok, essa questão intuitiva na ciência, ela é importante. Você entendeu? Eu acho que funciona. Eu acho que funciona, então vamos testar. Vamos testar sistematicamente. Vamos pedir para o meu colega que também trabalha na área para testar também, para ver se às vezes eu tô tão eu quero tanto que uma coisa dá certo, ou seja, eu estou tão perto da luz que a luz ofusca a minha visão. Então a gente não pode deixar que isso aconteça, tá? Sempre racionalidade, pé no chão nessa avaliação. E a outra que eu quero destacar é que o conhecimento científico ele é falível, ou seja, ele não é definitivo. Depois de um determinado ideia, ela pode ser substituída por outra a partir de novas comparações, porque no fundo a gente está construindo o conhecimento. É que tem algumas coisas que, assim, estão muito bem estabelecidas. Então, por exemplo, quando eu mencionei lá no começo a questão da Terra plana, a gente já conseguiu, né, sair da Terra, ver a Terra, vamos dizer assim, do espaço. Ou seja, existem argumentos muito fortes que confirmam, né, que a Terra é redonda, né, que ela é esférica e achatada em seus polos. Você entendeu? Eu quero provar que a Terra é plana, tudo bem, mas traga argumentos válidos. Você entendeu? Não fala, porque eu li em tal livro que existe. Não, não. Por experimentação, por demonstrações e por esse caminho. Ok? Então, esse era os comentários que eu queria tecer a respeito desse assunto. Espero que vocês possam ler o material na íntegra, que é muito bom. Peço desculpa pelo cachorro em fúria, consequências do home office. E fico à disposição para a gente discutir o assunto, discutir as ideias e até quem quiser discutir outros materiais, eu fico à disposição. Então, até breve. Tchau, tchau.